E aí, comandante? Seja bem-vindo a mais um Café com o Comandante. E na série Café do Comandante, ela funciona mais ou menos assim, tá? As pessoas me mandam pergunta no direct todo santo dia. Muitas perguntas, né? E o grande ponto é o seguinte, imagina que você pudesse tomar um café comigo. E nesse café você pudesse me fazer uma pergunta. Qual pergunta seria essa? E essa é a ideia do Café com o Comandante. Eu fico aqui tomando um café de verdade, tá, gente? Ó, fico aqui tomando um café e eu vou imaginar que você está tomando um café aí desse lado. Você vai fazer uma pergunta para mim, eu vou te responder. Se você quiser ter uma pergunta respondida comigo, se você quiser tomar um café comigo, né? É só você deixar a tua pergunta aqui embaixo, que aí eu vou responder e vou tomar esse café com você, tá? É um café virtual, mas então, o mundo hoje está virtual, tem tudo a ver, né? Então é o seguinte, se você quiser ter uma pergunta, eu estou respondendo, deixa a pergunta aqui embaixo, só rolar esse vídeo, deixar a pergunta embaixo aqui, que eu vou responder para você. Já aproveita e faz o seguinte, tá? Tem um negocinho ali que é curte. Tem um negócio que é uma setinha, compartilha, né, com alguém. E segue o canal, né, lógico, segue o canal, ativa a sineta, nossa, quanta informação, né? Ativa a sinetinha ali, porque quando eu responder a tua pergunta, o YouTube te avisa. E aí você vai saber que eu respondi a tua pergunta. Beleza? Então é isso. Ó. Hoje eu vou responder a pergunta de 3 comandantes, tá? Perguntas interessantes que eu recebi aqui hoje, tá? Primeira comandante é Terac Forros e Isolamentos. Ela pergunta assim: olá Marcelo, somos uma empresa familiar que está iniciando o crescimento e estamos com dificuldades em lidar com essa nova etapa da empresa. Adoro empresa familiar, né? É muito legal trabalhar com empresa familiar, né? Às vezes tem umas buchas feias para resolver, né? E às vezes as coisas funcionam que é uma maravilha, né? Então, gosto muito. E a grande verdade é que a maioria das empresas são familiares, né? Bom, olha a pergunta que ela fez. Quando controlávamos tudo, as coisas estavam nos eixos. Mas hoje, com 13 funcionários, não conseguimos mais e estamos perdendo a mão. Me ajuda! Qual o principal ponto que devemos começar? Pois não posso perder vendas ou ficar sem alguém da empresa. Fico no aguardo. Nívia, olha só. Vamos tomar um café aqui. Nívia, toda vez que a gente produz conteúdo no nosso Instagram, todo dia, ou quando a gente está numa jornada Empresa Sem Caos, a gente fala de fundamentos e de pilares. Isso que você falou é muito comum acontecer, porque você fala assim, quando a gente estava pequeno, estava indo bem, agora que está crescendo é difícil lidar com a dificuldade. Isso aconteceu comigo. Quando eu tinha até 7 funcionários, 13 funcionários, e a gente começou a crescer e era um monte de cliente, você chegava para os funcionários estavam acreditando naquilo, estavam olhando aquilo, estavam vendo meu olho brilhar e falava, cara, vamos dar um show de bola para a gente entregar isso para o cliente. A gente ficava até meia-noite, todo mundo trabalhando, pedia pizza, todo mundo se divertia, era mó barato, tava todo mundo junto, porque tava todo mundo acreditando naquilo. Era mó barato. A empresa começa a crescer, começa a ter 15 funcionários, começa a ter 20 funcionários, começa a ter 25 funcionários. Já não funciona mais assim. Já tem alguém que não concorda com isso, já tem pessoas com outras necessidades, já tem pessoas que vêm de outras empresas com uma mentalidade que veio de outras empresas, e aí ela chega, encontra um choque nessa maneira meio informal e muita energia de fazer as coisas. Foi o que aconteceu comigo, né? E o que eu posso falar para você com experiência? Que essa informalidade, esse negócio que é baseado na pura energia, no show de bola, no querer fazer bem feito, que é tudo meio empírico. O que é empírico? Você faz na vontade, você faz sem metodologia, ele funciona até determinado momento, depois para de funcionar. E aí chega a hora do empresário entender que ele tem que sair dessa infância, essa fase da empresa que é uma infância, e partir para uma fase onde ele começa a ficar adolescente para poder virar adulto, né? E aí nessa fase você precisa fazer o que a gente chama de fundamentos, né? Cavar a estrutura do seu negócio, porque energia, disposição você já tem. Agora o que você precisa? Criar uma cultura. Você precisa desenvolver sua liderança e você precisa colocar gestão no seu negócio. Para você começar a fazer tudo isso, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um planejamento. Planejar onde você quer, o que você quer que sua empresa atinja, né? Onde você espera essa empresa no futuro e o que você vai dar foco e prioridade. Você precisa fazer um bom planejamento, né? Porque a partir de um bom planejamento você começa a fazer gestão, tá? E aí dentro de um bom planejamento você vai entender quem são as pessoas que você precisa ter um organograma na tua empresa, você precisa ter as funções
funções claras e definidas, quem faz o quê. Você precisa começar a trabalhar com metas. Tudo isso é um quesito de liderança. Um bom processo de contratação, um processo de avaliação de desempenho, um processo de acompanhamento 1 a 1 com cada funcionário, tá? Junto com isso, o que você vai trabalhar? A cultura da sua empresa, né? Quais são os valores, qual é a mentalidade das pessoas, quais são os valores, os comportamentos que são valorizados dentro da empresa. E aí você comunica isso tudo dentro da empresa. Então, resumindo aqui para você tem que trabalhar os 3 pilares: cultura, liderança e gestão. Se você fizer isso, você vai lidar com esses problemas. Não adianta querer trazer gente para dentro do barco sem você cuidar disso, tá? E ó, a gente pode te ajudar isso no EAG. A gente tem uma base muito forte. Nos nossos podcasts, tem muito podcast falando de cultura, muito podcast falando de liderança, muito podcast falando de gestão, e os nossos treinamentos, eles abordam tudo isso que você está falando. A tua empresa vira uma antes do EAG e outra depois do EAG. Bom, agora a gente tem uma segunda pergunta. A segunda pergunta é do Rafael Neri. Olha a pergunta dele aqui, ó. Obrigado pelo ótimo conteúdo. De nada. Como deve ser a remuneração em termos de comissão do departamento comercial, SDR, closers e etc. De uma forma que eu mantenha toda a equipe engajada e estimulada para bater metas? Excelente pergunta. Ó, antes de mais nada, muitos dos nossos clientes não tem uma linguagem tão sofisticada, né? Aí você falar SDR, os nossos clientes não entendem. Closer, muitos clientes nossos, muitas pessoas que seguem a gente não entendem o que é isso, tá? Então eu preciso, antes de mais nada, explicar o que é um SDR, o que é um closer, tá? As empresas hoje que trabalham bastante prospecção, ao invés de ter uma pessoa que é o vendedor, que liga para os clientes para fazer prospecção e faz todo o trabalho, ela divide isso em 2 etapas, tá? A primeira etapa é o que a gente chama de pré-venda. É alguém que está ligando, fazendo os cold calls, né? As ligações frias, ligando, prospectando no LinkedIn, né? Enfim, ela está ligando para qualificar o cliente, para entender, né, se aquele cliente ele tem o perfil da empresa e pode ser atendido pela empresa. Então ele divide, em vez de você ter um vendedor que faça tudo isso, você tem uma pessoa que só faz isso, qualifica o cliente. A gente chama essa pessoa de pré-vendedor, tá? Ou SDR, numa linguagem um pouquinho mais sofisticada, tá? E aí a gente vai ter uma segunda etapa que a gente chama de closer, ou vendedor. Algumas pessoas chamam gerente de contas, executivos de contas e esse tipo de coisa, né? Para deixar o nome mais bonito, para embelezar o negócio, mas resumindo, é um pré-vendedor que ele abre a porta e qualifica o cliente, e um vendedor que vai e vende, que vai e fecha negócio, tá? Por isso que chama closer. Em inglês, quando você traduz, closer é o fechador, o cara que fecha negócio, tá? Então, são essas 2 funções. Só que acontece, normalmente o departamento comercial, o departamento de venda, os caras ganham fixo mais comissão. Só que quando você divide a função do vendedor que fazia tudo, isso é coisa do passado, tá? Hoje em dia você não tem mais um vendedor que faz tudo. Você tem uma pessoa que abre o caminho e o vendedor vai lá com foco para fechar. E eu posso falar, porque na nossa empresa funciona assim. É muito mais produtivo, quando eu coloquei o meu primeiro pré-vendedor, o meu vendedor que vendia 200 mil reais por mês, 180 mil reais por mês, passou a vender 400 mil reais por mês. Então é muito efetivo. Eu aconselho, se você não tem, se você faz prospecção, principalmente se seus clientes são B2B, ou seja, você trabalha para outras empresas, recomendo que você aprenda sobre isso e faça isso, tá? Então vamos falar como que é na minha empresa para servir como exemplo de vocês, tá? A gente utiliza, antes de mais nada, tecnologia. A gente utiliza um software para fazer isso, tá? A gente utiliza do Exact Sales, não gosto de fazer propaganda, tá? E se por acaso você comprar e você não gostar, não vai falar, ah, Marcelo, comprei porque você falou, eu não gostei. A gente utiliza lá e o meu time gosta da ferramenta, tá? Mas se você comprar e não gostar, não vem colocar a culpa em mim, tá? Só tô falando que eu quero dar o exemplo. Primeiro, tecnologia. A gente utiliza uma ferramenta, existem outras, tá? Tô falando a que eu utilizo. Dava para cobrar, né, garoto? Dava para cobrar um merchan da Exact, né? Por estar falando o nome deles aqui, né? O que quiser. Acho que eu vou ligar para eles e vou falar, ó, fiz um vídeo lá, falei de vocês, vou cobrar aqui um merchan de vocês, né? Brincadeira, a gente não ganha dinheiro fazendo merchan para ninguém não, tá? A gente tá falando porque a gente usa. O nome da ferramenta deles é Spotter. Então, primeira coisa, a gente tem uma ferramenta, tem tecnologia para poder entender esses números, tá? Então, o pré-vendedor, ele ganha um salário fixo, e ele ganha uma pontuação para cada pessoa que ele qualifica, tá? Cada pessoa que ele qualifica, ele ganha uma pontuação por isso. Aí ele passa essa ligação tudo pelo sistema, e aí o closer, que é o vendedor, ele agenda, no nosso caso, ele agenda
uma conversa do nosso closer com o nosso cliente, com o nosso futuro cliente. Ele agenda a conversa, tá? Então ele ganha alguns pontos por ter agendado essa conversa e por ter preenchido o formulário. Quando o vendedor conversa com o cliente, né, o vendedor vai entender se aquele agendamento foi bem feito, se não foi bem feito, enfim, né, se o cliente era realmente o cliente que tinha as nossas características. E aí, ao terminar a ligação, o vendedor também vai pontuar a qualificação que o pré-venda fez. Nesse conjunto de pontos que a gente utiliza, cada ponto, né, vai valer X reais, né, para aquele colaborador. Então, quanto melhor ele qualifica os clientes, mais pontos ele tem. Se ele classifica um cliente errado só para falar, arrumei um cliente, liga aí e fala com ele, e ele classifica um cliente errado, ele perde ponto. Então isso vai fazer com que ele só passe para o vendedor clientes altamente qualificados. E clientes altamente qualificados significa mais venda, ticket médio maior, né, crescimento da sua empresa, esse tipo de coisa. Então no nosso caso, o vendedor ele tem salário fixo e ele tem uma pontuação, é uma gamificação em pontos e dependendo de quantos mais pontos ele tiver, maior o salário dele. Não é exatamente uma comissão, tá? Mas é como se fosse, ele funciona igual uma comissão de outra forma. No caso do closer, na nossa empresa, e tem muitas empresas que fazem isso, o closer é fixo e mais comissão. Só que comissão tem escala. Então, se vender até X reais por mês, é 1%. Se vender de X a Y, é 1,5%. Se vender de Y a Z, é 2%. É assim que é na nossa empresa, tá? De maneiras que você vai motivar o cara, quanto mais ele vende, mais ele ganha, né? E para isso, o pré-vendedor tem que qualificar gente boa, porque quanto melhor ele qualifica, mais o closer vende, e aí todo mundo ganha, tá todo mundo engajado, tá todo mundo funcionando bem no time. É assim que a gente faz. Eu tô curioso para saber, como que você faz? Eu espero ter respondido a tua pergunta com um exemplo do que a gente faz na nossa empresa, beleza? Ah, é lógico, além de tudo isso que eu falo, a gente tem um coordenador comercial que está ali colocando pressão, né, o dedo no pulso da operação para fazer o SDR, agendar o maior número de ligações possíveis e está com o dedo no pulso da operação para que o vendedor converta o maior número possível com o melhor ticket médio possível, tá? A tua gestão em cima disso é fundamental, porque não adianta você fazer tudo isso e não fazer gestão que não vai ter engajamento, tá? 70% do engajamento da equipe depende do líder e você tem que ter um líder para os closers e para os SDR, beleza? Vamos lá, então a gente tem uma terceira pergunta, essa terceira pergunta aqui é do Manuel Nascimento. O Manuel Nascimento fala assim: olá, comandante, minha esposa e eu temos um estúdio de beleza. Minha dúvida é: como estabeleço metas para a prestação de serviços na área de beleza? Do mesmo jeito que você estabelece meta para qualquer empresa. Por que eu falo isso? Porque isso aqui gera pergunta infinita. Se eu respondo como faz para estabelecer meta no salão de beleza, aí um cara vai falar para mim na oficina mecânica, o outro cara vai falar para mim na lavanderia, o outro vai falar na indústria de pregos, o outro vai falar no escritório de advocacia, e aí a pergunta fica infinita, porque todo mundo quer saber como que estabelece metas para o negócio dele. É simples, tá? Eu gosto de uma tecnologia que a gente chama de KISS. KISS é Keep It Simple Stupid, né? Você consegue colocar aqui, garoto, o KISS. E se eu for traduzir é: mantenham as coisas estupidamente simples. Essa é a tradução. Na verdade a tradução não é bem isso, mas eu deixei mais educada a tradução do negócio, tá? Então mantenha as coisas estupidamente simples. Por exemplo, no teu caso, você atende um cliente, certo? Esse cliente faz um serviço. Esse serviço, ele tem um ticket médio, né? Então você vai estipular para o seu vendedor, para o seu atendente do salão, né? Ou para o que você faça? Você vai estabelecer um valor em vendas, você vai estabelecer um ticket médio. O que é o ticket médio? Você pega todo o valor vendido, divide pelo número de clientes, você tem o ticket médio. Por exemplo, se você atendeu 10 clientes e você vendeu R$1.000, R$1.000 dividido por 10 dá 100, ticket médio é 100. Então você estabelece valor vendido, ticket médio, olha o ticket médio, é importante olhar o ticket médio. E aí é o seguinte, para ele aumentar o ticket médio, você pode ter outros produtos, como por exemplo, né, você está ali prestando um serviço, prestação de serviço, mas você pode vender um produto físico. Esse produto físico pode ser um creme para cabelo, sei lá, qualquer coisa. Então ele pode ter metas de vendas de produto físico. Por quê? Porque aí você vai fazer com que esse colaborador se engaje em vender produtos físicos, tá? Outra coisa que você pode fazer a avaliação de satisfação com o cliente e
aí cada pessoa que trabalha na tua empresa e atende o cliente tem que ter uma meta de satisfação do cliente. Isso vai fazer com que ele atenda o cliente para que o cliente seja satisfeito, tá? Então esses são só alguns exemplos. Tá vendo como as coisas são simples? E isso funciona, isso que eu tô falando, funciona para qualquer tipo de negócio. Porque senão fica pergunta infinita. Você quer uma coisa direcionada pro teu e aí vai ficar pergunta infinita. Mas assim, com base no que eu te falei, não é fácil você pegar para a pessoa que trabalha na tua empresa e falar, ó, você tem uma meta de venda, você tem um ticket médio, você tem uma meta de satisfação do cliente, você tem uma meta de venda de outros produtos. Acabou, resolveu o teu problema, estabeleceu metas. Existem outras metas, tempo médio de atendimento, dependendo da situação que você pode colocar, e aí vai ter infinitas possibilidades de meta que você vai fazer aí na sua empresa, seja ela um salão de beleza, uma oficina mecânica, um consultório dentário, enfim, uma startup ou uma indústria de coisa pesada, enfim, né? Uma transportadora. Vamos meter meta nas pessoas aí, vamos engajar as pessoas e vamos atingir os resultados que espera a gente. Então é isso, ó. Se você quer ter a sua pergunta respondida por mim, ó, aqui embaixo. Deixa a sua pergunta. No próximo Café com o Comandante eu respondo. Ó, ativa a sineta, porque quando eu responder você vai ser avisado. Beleza? Valeu!